Vamos ver, Shalom, vamos ver se tem gente ao vivo com a gente aí. Glória a Deus, quem está participando com a gente. Vamos ver, iniciou agora. Boa noite, você que está com a gente aí. Estamos começando uma live depois de bom tempo, né? Sem fazer lives. Estou aí de volta para falar sobre um tema chamado mapeamento espiritual. Tá me ouvindo bem aí? Quem está aí com a gente? Vamos lá. Vamos ver. Ninguém entrou até agora. Vamos ver se vai ter gente entrando. Amém. Vamos lá. Confere aí, meu amor. Vivian, confere aí se deu certo. Amém. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí, varão de Deus? Faz sinal aí se está ouvindo bem. Amém. Quem está ouvindo aí, faz um sinal de que está ouvindo. O tema hoje é mapeamento espiritual. Eu só estou precisando saber se o áudio está ok. Amém. Eu não estou ouvindo ninguém, porque eu estou falando sozinho aqui por enquanto. E daqui a pouquinho eu vou chamar a Karine, lá da Igreja Batista da Alameda, para estar compartilhando com a gente essa live, que tem por objetivo falar sobre mapeamento espiritual. Esse tema é um tema que muito se trabalha nos dias de hoje, e eu louvo a Deus por ter conhecido a Karine lá na Igreja Batista Alameda, e essa jovem tão abençoada, ela tem esse trabalho com mapeamento espiritual, já criou aí um projeto de ensinar como fazer mapeamento. Eu tenho certeza que será uma noite muito legal de aprendizado, de bate-papo. Já tem algumas perguntas aqui que eu recebi do povo, e eu quero compartilhar com ela nesse momento. Amém? Eu estou com a gente aí a Lígia. É Lígia? É isso aí? Lígia Regina Neves. Boa noite, Lígia. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda a essa live aí. E a gente vai estar trabalhando esse tema de mapeamento, onde certamente muitas dúvidas serão sanadas. E eu tenho certeza de que o tema é sempre muito sugestivo quando o assunto é libertação. Mas hoje a gente vai falar de mapeamento, né? A Karine, esposa do Paulo, casal muito especial, muito abençoado. A gente, quando esteve lá em Curitiba, passamos um tempo junto, batemos um papo muito legal, e foi muito jóia esse tempo que eu tive com ela e com ele, né? Com os dois, e eles dando dicas aí sobre mapeamento, e a gente vai aprendendo coisas novas, né? Não adianta saber fazer mapeamento sem ser treinado. O treinamento é importante, e a Karine tem esse instituto de treinamento, esse projeto de capacitação. E eu louvo a Deus pela vida dessa jovem que está no seminário agora, e muito breve vai estar aí com a gente aqui na live. Então o tema vai ser Amém, foi desligar na sua vida, Lígia, bênção mesmo. Daqui a pouquinho a Karine vai entrar comigo aqui. O tema é mapeamento espiritual. Então a gente vai estar trabalhando esse tema, conversando bastante sobre esse assunto, e eu tenho certeza de que a gente vai aí poder aprender e compartilhar, que é o mais importante. Agora, pouquinho, quando acabar essa aula, se tiver um tempinho aí, você entra no Instagram da minha esposa, Vivian Dutra. Segue lá minha esposa, né? Porque tem que fazer um mexão da patroa, né? E assiste lá a live que ela fez agora há pouco com a Antônia, missionária lá na Índia. Foi muito legal a live, o compartilhamento, né? Os desafios do campo missionário. A Antônia, fomos à mesma igreja aqui no Rio, ela com o pastor Pedro, e são os nomes deles, né, como missionários. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela falou coisas muito legais, muito relevantes. E a minha esposa toda terça-feira faz live às 19 horas, e eu tive que ficar para as 21. Bom, vamos lá. Pastor Marivaldo, um abraço para você. Alexandre Machado, Marielle vive, hein? Marielle vive, está aí na live com a gente. Deus abençoe sua vida, Marielle. Márcia Cardoso, pastor Marivaldo, meu amigo de muitos anos, hein? Muitos anos, Marivaldo é meu amigo. Vou chamar aqui a Karine. Isso é esse bate-papo legal. Karine é bênção, Márcia, muito bênção mesmo. Vamos ver se a Karine está já disponível, porque essa mulher é requisitada. Hoje a gente bateu um papo rápido, ela estava lá na chácara, tirando os alfaces e os... e o Paulo na churrasqueira. Foi uma benção. Eu fiquei com uma inveja assim daquele churrasco, daquele brócolis. Mas como inveja na coisa de crente, depois passou, graças a Deus. Tudo bem, menina? Como é que tá aí? Graças a Deus, estamos bem.
lidando aqui ainda com essa questão toda de internet, tudo, pedindo a Deus que não caia nosso sinal, mas não vai cair. Não, não vai cair, não vai cair. Deus vai segurar essa internet hoje. Muito calor aí em Curitiba? Nossa, o povo não está acostumado com isso. Não É. tá. Tá dando quanto hoje aí? 40? Não, 40 não deu não, né? Não, não, se tivesse 40 tava tudo morto. É 30, eu acho que 30 deu hoje, 30 mas aqui é não é quase o comum. inverno, assim. Eu sei, eu morei por um ano no Rio de Janeiro. Quando o Olha aí, olha Paulo, aí, olha aí. morei por um ano no Rio de Janeiro, então eu gosto do calor. Eu também, eu Sou de adoro esse Curitiba, negócio de mas gosto do calor. calor. Manda um beijão, Paulo, por mim aí. Márcia falou, foi 33 hoje. 33 é um bom tempinho para vocês. Aqui hoje foi 36, 37. O Sensação térmica de curitibano, quase 40, né? Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Melinda, vamos lá. Manda um beijão pro Vamos Paulo, para as lá. crianças, por mim aí. O Paulo é um amigão, gente muito boa, um camarada que sempre tem a ensinar, né? Eu Obrigada. gosto muito de estar com o Paulo, porque ele é um cara de poucas palavras, palavras de sabedoria. Isso é importante, né? Isso é bíblico, inclusive, É, né? E eu louvo a fala Deus pouco, pela mas vida fala dele. tudo. E eu gostaria de começar com esse sobre mapeamento espiritual. A gente já faz aqui na igreja, temos pessoas que já fizeram capacitação do Pastor Sebastião, mas há muitos anos atrás. Você não era nem nascida quando o Pastor Sebastião deu capacitação aqui. E aí a gente faz assim, mapeamento. Eu faço mapeamento lá na igreja, a Ione também já está Sim. capacitada. Tem vários irmãos aqui na igreja capacitados a fazer mapeamento. E eu queria umas dicas assim, né? Eu soube que você trabalha com 5 áreas, né? Você já me deu essa dica aí, vamos lá. Mostra pra gente aí essas 5 áreas da libertação que você trabalha, pontua pra gente, dá uma dessecada pra gente aí. E aí, eu vou pedir ao pessoal para não fazer perguntas agora, tá bom, gente? Não faz perguntas agora, não. Se alguém entrar aí e quiser pergunta, a gente vai deixar para depois as perguntas. Nesse momento, eu queria que você desse assim, um panorâmico aí, bem, bem ligeiro para a gente do como é que funciona aí o seu projeto de mapeamento. Tá certo. Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque às vezes fica girando e carregando aqui meu vídeo. Tá? Para mim, tá perfeito, perfeito. Então tá. Então tá. Para quem não me conhece, meu nome é Karine Blum, né? Em primeira mão aqui eu quero agradecer, pastor Luiz Wagner, porque quando você ligou na terça-feira passada para convidar da live, eu fiquei igual aquele cachorrinho das figurinhas, assim, com medo. Faz isso não, você é uma benção. Mas eu estou muito feliz porque é algo que Deus realmente tem colocado nos últimos 6 anos para a gente fazer aqui. E eu mergulhei no universo de libertação e cura, procurando me Amém. especializar na ferramenta de mapeamento espiritual. Como eu disse, eu estou há 6 anos na Igreja Batista da Alameda, eu sirvo lá como voluntária no Ministério de Libertação e Cura. Sou casada com o Paulo Blum há 24 anos. O Paulo é Amém. militar do Exército reformado, porque há 18 anos, 19 anos agora, ele foi acometido de mal de Parkinson, um diagnóstico aos 32 anos. Ó, E nós temos vivido uma caminhada e um milagre da cura do Parkinson. Temos 3 filhos, a nossa filha mais velha, Poliana, está com 23 anos, é casada com James, moram na cidade de Reno, em Nevada, nos Estados Unidos. Meu genro uau, vai ser chique. pastor, já é pastor auxiliar de adolescentes. Uau, Minha glória a filha Deus. Caroline tem 16 e meu filho Felipe, o caçula, está com 15. Então, só Aleluia. para dar um panorama de quem Perfeito, perfeito. de quem é essa mulher aí aparecendo no Instagram do pastor Luiz Wagner. Que Nós honra receber moramos em, vocês aqui. nós moramos em Curitiba, né? Na verdade, na região metropolitana de Curitiba. E eu sempre gostei de trabalhar na área de treinamentos. Na verdade, o meu primeiro trabalho numa multinacional foi como supervisora de equipes e treinamentos, na área secular. Quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu treinei equipes, o primeiro grupo na igreja que a gente frequentava de líderes de célula, fomos líderes por 6 anos. E ali a gente conheceu o pastor Calixto e a Silvana. Opa, esses daí são tops, hein? Outro São patamar. tops. E nós nos conhecemos há mais ou menos 14 anos. E trabalhamos juntos desde então. Então, assim, a Silvana sempre falou para mim sobre libertação e cura, mas eu nunca gostei muito do assunto.
E até que há 6 anos atrás a gente entrou e mergulhou nesse universo e está sendo bênção na minha vida, na minha família. E Deus nos deu uma forma de usar o mapeamento. Quando eu cheguei na Alameda, conheci o pastor Sebastião e me encantei com os 7 passos de libertação do Neil Anderson. Legal. Inclusive, é um livro que eu recomendo muito, que é Quebrando Correntes, do Neil Anderson. Ele Legal. é um livro Inclusive foi o material que ele trabalhou aqui na igreja. E eu uso esse material dele dos 7 passos da libertação. E é assim, eu acho legal, porque a apostila do pastor Sebastião, ela é bem resumida, ela é bem objetiva. O livro, claro, é bem mais panorâmico e ele trabalha conceitos bem legais, mas a apostila foi muito jóia. Então, eu aplico o material de vocês da Alameda. Inclusive, eu tenho até que mudar, vem com a logo da Alameda, o nome da Alameda, o endereço da Alameda. Eu só imprimo e vou fazendo com o pessoal. Eu nem mudei, eu deveria até ter mudado isso, né? Mas é tudo reino, tá bom. Amém. E os direitos autorais são do Espírito Santo mesmo, então Espírito pronto. Santo, glória a Deus. Já tá pago. Então, eu entrei nas 5 áreas, a gente começou falando das 5 áreas pelo seguinte, eu peguei o mapeamento que havia na nossa igreja, e dentro daquilo que o Neil Anderson falava, e a gente começou a dividir o mapeamento espiritual em 5 áreas. Vamos lá, fala a primeira área que eu vou anotar aqui, vai lá. Idolatria. Idolatria. Ó, gente, anota aí, ó. É uma aula. Ó, e é gratuita essa aula, hein? Idolatria. Vamos lá, minha caneta tá falhando. Por que a gente dividiu? A gente dividiu em 5 áreas e começamos pela idolatria, partindo da ideia de que a pessoa se converte e ela vem até a igreja, mas o que ela era antes de se converter? Perfeito, perfeito. Inclusive, eu trabalho muito isso aqui, assim, a pessoa no Brasil, ela se converte do cristianismo católico para o cristianismo protestante. O Deus é o mesmo. O Deus, Pai, é o mesmo. Aí certo. A pessoa não trocou de Deus, como aquele que veio do budismo, tem que abandonar Buda para servir a Jeová. Né? O cara que se converte do Islã tem que deixar lá para Jeová. Então, as pessoas, às vezes, elas vêm para a igreja, né, protestantes, mas com as mesmas práticas de catolicismo, né? De ir na igreja quando quer, de comungar quando quer, e sem comprometimento com as ações do Espírito Santo. Isso casa muito com as igrejas tradicionais, por exemplo. Né? Eu vejo muitas igrejas mais tradicionais, converteu, vai ficando, não tem discipulado, não tem acompanhamento, não tem injeção na pessoa, para a pessoa ter uma profunda experiência com o Espírito Santo. Por isso que a porta dos fundos está muito aberta em algumas igrejas. A pessoa entra pela porta da frente, mas sai pela dos fundos. Né? Sim, sim. Uma das coisas que a gente também vê na idolatria, dentro da área de idolatria e outras religiões, na verdade não é só propriamente dito as práticas do catolicismo, né? Sim. A gente pega assim, partindo da ideia de que idolatria é você eleger outro para colocar no lugar de Deus. Perfeito. Então, a gente pega o que é, né? O Neil Anderson fala de falso versus verdadeiro. A gente pega qual que é a mentira por trás da idolatria. As 3 principais que a gente explora é todos os caminhos levam a Deus. Opa! E a nossa verdade é Jesus é o único caminho. O único caminho. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente já pega e já começa por aí. Aí a gente pega a segunda de que eu posso ter mais de um Deus. Opa! E a palavra de Deus é muito clara, né? Eu gosto muito do texto de 1 Timóteo. Do 2, do 5 e 6, que ele fala assim, só existe um Deus e um mediador. Só, um mediador. Então o terceiro engano é o mediador. Então, é o mediador. Então, os 3 enganos seriam, todos os caminhos levam a Deus, eu posso adorar mais de um, e eu preciso de um mediador. Exato. É Jesus Cristo, ele é o único. É o único. Então, às vezes, pastor, a gente pega pessoas com práticas da idolatria. Por exemplo, deixa eu dizer assim, aquela pessoa que chega na igreja e ela tem uma mania de pedir oração para alguém. Sim. Não que a gente não precisa, não que a gente não possa interceder uns pelos outros. É bíblico interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros. Mas aquela pessoa que ela não faz nada sem pedir para a irmã do coque orar, ou para o irmão da revelação orar. A oração forte. É porque essa pessoa tem oração forte, cara. Aí o povo tem esse negócio, né? Nossa, a irmã Carinha, a irmã Ione, aqui na igreja é a irmã Ione. A líder da intercessão, ela tem oração forte.
Pois é. E Mas também, isso é também um tem aquele. sintoma. Mas também, assim, eu já fiz um trabalho de mapeamento também. Na verdade, não Aham. foi um mapeamento, mas foi um aconselhamento com um pastor que acreditava que a oração dele era mais forte que a dos irmãos. E esse pastor me foi indicado pelo Seba, pelo Sebastião é o nome internacional do pastor Sebastião. O pastor Sebastião me indicou esse pastor para conversar comigo. E ele acreditava de que se ele não estivesse no culto presente para pregar, Deus não agiria como agia com a presença dele. Se ele não orasse pelas pessoas, não tinha cura. E eu perguntei quantas pessoas foram curadas. Nunca ninguém foi curado da minha igreja. Ah, pastor, então, é porque o foco estava errado, né? Propus um mapeamento para ele, né? Cairia nessa área da idolatria, porque ele estava trazendo para si uma responsabilidade que não é dele, mas não aceita, porque a religiosidade, às vezes, faz a pessoa ser um escravo consciente, um escravo confortável, digamos assim. É, É a expressão que a é. Joyce Meyer usa, né? Um escravo confortável. Confortável. Na verdade, você veja, dentro da área da idolatria, a gente vai investigar todos os sintomas, como o pastor Cote nomeia, né? Eu sei que vocês estão se preparando para a EFOL e tudo, e ele fala muito de sintomas, e é muito legal, porque é uma definição que dá um bom entendimento. Dentro da idolatria, a gente vê esses sintomas. Se existe algum engano que ainda mantém a pessoa em práticas que não ficaram com o velho homem, continuam sendo recorrentes. Verdade. Uma das coisas que a gente investiga por último no mapeamento na área de idolatria é mamon, o amor ao dinheiro. Por Opa, quê? isso na igreja como tem. Pois é, aqui não. Ah, sim. Aqui também não, mas olha, por aí onde a gente vai, o Por aí tá negócio tá cheio. feio. Então, a nossa segunda área vai ser finanças. Sim, A perfeito. gente faz esse Vou link botar aqui, e pega. finança. Porque a palavra de Deus também é muito clara quando ela diz: não se pode ter dois senhores. Ou é Deus ou E é você, mamon. e você sabe que na Bíblia a única figura que Jesus apresenta senhorio é a Mamon, mas nem o outro. E é Não, interessante que as pessoas não percebem isso, o quanto que o não dinheiro percebe. muda o humor delas, o dinheiro muda a paciência, o dinheiro muda o caráter das pessoas, muda a característica de vida da pessoa, muda a percepção espiritual das pessoas. É impressionante o quanto o dinheiro aprisiona. E como é que você faz? Qual a tua experiência de mapeamento espiritual nessa área financeira aí? Por incrível que pareça, a área financeira é uma das áreas que a gente tem recebido mais testemunhos, inclusive o meu testemunho pessoal. Olha aí, olha Olha só. isso. Ah, vamos lá. Porque existem práticas, e você veja, não que eu adorava o dinheiro, mas Sim. eram pequenas armadilhinhas. Mas deixa eu começar por uma outra, para eu pegar o gancho de Mamon aqui, que, como você disse muito bem, é o único que Deus apresenta senhorio para ele. Jesus chama ele de outro Deus, né? Uhum. Mamon, não se pode servir a Mamon. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu aprendi com o pastor lá da Bethel Church, o pastor Chris Vallotton. Ele diz o seguinte: existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. Sim, com certeza. E a situação da riqueza é o seguinte: a riqueza, a pessoa põe a identidade dela no que ela tem. Fato. E a prosperidade glorifica a Deus. Porque a prosperidade é bíblica, e isso não estou aqui defendendo uma teologia da prosperidade, eu estou dizendo o seguinte: quando a gente vai ler lá também, eu gosto muito de estudar Timóteo, eu gosto muito. Então, assim, mas quando a gente vai ver 1 Timóteo, capítulo 6, do 3 ao 21, ele pega um texto inteiro sobre o amor ao dinheiro. Sim. E é a E raiz de todos os ali, males. e ali a De gente vai todos. nichar com Engraçado que a todos. palavra todos os males aparece ali. No grego, a palavra todo é de totalidade, de potencializar o máximo. E é engraçado isso, porque às vezes você vê um camarada que ganha 1.000 conto por mês e o cara tem a família estruturada, a vida financeira, e o cara ganha 10 conto e quer se matar porque não consegue sobreviver com 10.000. Quando, na Sim, verdade, o que tem 1.000 é muito mais próspero do que aquele que tem 10, porque não está agregado ao valor real. Quem trabalha muito isso é meu pastor Mike Murdock. Ele fala muito disso, então. que não interessa o quanto a pessoa tem, mas o que a pessoa tem dele. E às vezes o cara tem R$ 100, mas os R$ 100 tem ele por inteiro.
E essa pessoa não Perfeito. consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue acreditar, acha que o dinheiro é para tudo. A gente vê esses políticos aí que passa ano, é dinheiro na cueca, é dinheiro na bolsa, é dinheiro na mala. Os caras não têm mais dinheiro para. Eu conversei com uma pessoa que era ligada a um político aqui do Rio de Janeiro, que ele disse que esse político, ele administrava, né, até saiu de fazer, esse político tinha dinheiro para manter 4 gerações vivendo na riqueza. Mas um filho viciado em drogas, muito pesado, ele, uma depressão profunda, vivia de muita aparência, e a gente não sabe o que vai vir disso, porque a riqueza dele se tornou Deus, né? Uma boa pessoa para passar Sim, por um mapeamento, né? com certeza. E, na verdade, a gente vai investigar dentro do mapeamento, a área de finanças. A primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa quando ela está chegando para o mapeamento, eu vou perguntar para ela assim, escute, eu quero te perguntar se você está dizimando. Ah, Você então entende vamos lá. Então, princípio peraí, bíblico? vamos lá. Então, o mapeamento só pode ser feito com crente. Vamos lá, essa é uma pergunta que me fizeram. Vamos lá, fala disso aí. Pode fazer mapeamento com ímpio, por exemplo? Tá, segura aí a segunda área para depois a gente voltar nos links delas aí, tá? Isso, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, mapeamento aqui, como nós fazemos, nós entendemos que nós só podemos fazer mapeamento espiritual com quem já é convertido e Amém. não é novo convertido, não é Tem que ser neófito. alguém discipulada Ele e tem que tem um passar por um entendimento do discipulado, discipulado. tem um discipulado, tem um batismo, está em célula. Ele não pode estar em situação irregular quanto à sua vida sexual. Por exemplo, se ele é amasiado, vai ter que casar para mapear, né? E se tem namorado e vive de forma irregular, também a gente orienta, porque nós vamos mexer na terceira área, que é a sexualidade. Vou anotar que sexualidade, hein? Tá. Mas a última coisa que eu pergunto para a pessoa como pré-requisito para fazer o mapeamento é se ela tem problemas com o perdão. Sim. Porque a gente não faz com neófito, novo convertido, Sim. batizado, discipulado e batizado, em célula, situação conjugal, e se ela consegue perdoar. E aí, assim, vou te fazer uma pergunta que está aqui nas perguntas, mas de uma outra forma. Vamos lá. Tá. Eu vou até marcar isso aqui, porque, vamos lá, a gente aqui é tudo organizado. Tem uma pauta, tem uma pré-pauta aqui, ó. Você vê aí, ó. Eu estou anotando Eita. direitinho, ó. Tem uma pré-pauta aqui e o tempo já está voando, a gente tem que ficar ligado. Vamos lá. Tem. As pessoas, muitas vezes, elas atribuem a libertação a expulsar demônio. Muito. E aí, durante muitos anos, eu perdi forças expulsando demônio, né? Trabalhando esse assunto. Aí, depois, com o passar do tempo, a gente entrou nos processos de libertação, de acompanhamento, até que veio a revelação do mapeamento, não como novidade, mas como, para mim, uma revelação progressiva, algo novo. Então, fala para mim, você atribui que essas pessoas que não seguem todos esses pré-requisitos, elas podem ficar fazendo libertação, expulsando demônio a vida inteira, mas continuar sendo atormentadas pelo inimigo? Elas vão continuar, inclusive, apresentando sintomas de cativeiro ou prisão espiritual. Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, existem pessoas que estão aprisionadas dentro da área de finanças que a gente estava falando, existem pessoas que estão aprisionadas em vícios. E a área e o cativeiro do vício eu pego dentro de finanças para trabalhar. Uma pessoa, ela pode ser batizada, casada, pode ter tudo isso, já perdoou quem ofendeu, mas ela está presa ao pecado da pornografia, que é um vício. A pornografia, por exemplo, normalmente a gente exploraria de alguma forma associando a área sexual, mas não, ela é um vício. Existe um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. Agora eu não me lembro do nome do autor, mas ele diz que o efeito da pornografia no cérebro de uma pessoa é muito mais forte do que o crack. E ele vicia. Estou anotando o nome do livro. No Altar da Idolatria. No Altar da Idolatria Sexual. Vai lá, vai falando.
Então, por exemplo, você perguntou, uma pessoa pode passar por mapeamento? Pode. Ela pode passar e liberar perdão para o abusador. Ela pode passar e pedir perdão e confessar um adultério, restaurar o casamento. Ela pode passar por um processo de libertação, expulsão de demônios, pode ficar endemoniada, mas ela fica cativa no pecado da pornografia. E ela fica lutando com isso na mente. A mente dela não foi regenerada. E o Watchman Nee fala muito sobre isso. A mente regenerada vai ditar como que eu vou andar. Então, se aquela pessoa não consegue se libertar da pornografia, os demônios foram sendo expulsos, mas a raiz, a causa primária daquela pornografia estar instalada é o vício. Uhum. Legal. Porque Dessa forma eu nunca não tinha é... visto. Eu já tinha Então, tratado a pornografia como vício, mas não dessa forma. Essa forma técnica é legal. Eu acho que o Paulo colocou o nome do livro aí. Eu estava procurando aqui no Google, aí subiu. Eu não quero mexer. Peraí, deixa eu mexer aqui. Mexe aí você. tô mexendo, Eu tô não quero- mexendo. Mexe aí para ver qual é que é o nome. Ele deve ter posto, é no altar da idolatria sexual, mas eu não lembro o... É. A gente fica Continua lendo... aprisionado porque não tratou o motivo, mas o foco. A Ione colocou isso aí. A Ione é uma das nossas que passou pela EFOL aqui, a nossa líder de intercessão. Tá iluminada nesse Isso. negócio aí, nega. Então você veja, vamos dizer um exemplo mais claro. Eu peguei uma pessoa, olha como isso é interessante, o vício. A raiz é que a gente tem que tratar. Vício. Tinha uma menina que eu estava trabalhando com ela em mapeamento, o avô foi alcoólatra, o pai foi viciado em jogos. Ela dizia assim para mim, eu não suporto bebida, porque o meu avô era violento, o avô acabou mexendo com ela sexualmente, molestando, o pai perdeu tudo em jogos, então ela dizia assim, eu não suporto isso. Mas ok, e as suas finanças? A finanças estava tudo afundando por anos, nunca teve uma vida em abundância, vamos dizer assim, em finanças. Aí eu fui perguntar para ela com relação ao consumo. Porque o consumismo é um vício. Sim, sim. E a gente pegou a chave ali. E ela disse assim, Karine do céu, eu compro coisas que eu tenho com etiqueta dentro do armário e eu não uso. E eu não posso pagar. Por exemplo, ela tinha comprado um terreno sem conversar com o marido. E ela comprou em prestações com uma colega do serviço. E, de repente, nós começamos a fazer... E ela nunca ia construir nada nesse terreno. Só comprou por comprar. Por comprar. Nós começamos a fazer um mapeamento dela. Eu vou resumir aqui porque o tempo tá correndo. Tá Mas bom. é muito interessante essa questão do vício. Ela disse o seguinte, eu quero me livrar disso. Porque o meu casamento está destruído por causa disso. E a minha vida financeira, eu me sinto escrava, porque eu não consigo me controlar. É compulsão. Eu compro e eu não consigo parar. Aí nós começamos a fazer o mapeamento, ela fez as devidas renúncias, a oração de renúncia, tudo certinho. Ela disse que foi incrível, ela trabalha num salão de beleza. E ela me disse assim, Karine, no dia seguinte que você falou, e eu dei uma lição de casa para ela. Tudo que você for ter vontade de comprar, você pergunta, Espírito Santo, eu posso comprar? Aí ela disse que começou a entrar no salão gente para vender bombom, gente para levar. Ela disse que foi o dia que mais entrou gente para vender coisa para ela naquele dia. Faz parte. E tudo que ela perguntava, o Espírito Santo não deixava ela comprar. Ela disse que ficou até com raiva. No mínimo, né? Tava na abstinência, tadinha. Estava na abstinência. Mas eu fico muito feliz com Jesus, eu quero celebrar aqui o nome dele por isso. A menina Amém. que tinha vendido o terreno dela chegou para ela naquele mesmo dia e disse assim, escute, você não fez nada com aquele terreno ainda. Eu vou te devolver o dinheiro corrigido e você pega Deus esse é dinheiro, fiel. eu pego o terreno de volta. E ela pagou as dívidas. Olha aí, Deus agiu numa noite. Dormiu com problema, ela dormiu com problema, acordou com a fé. Não, ela deitou com problema, dormiu com a fé, acordou com milagre.
acordou com milagre. Então, assim, são exemplos que eu tô dando de pornografia, Legal. consumismo, que a raiz é o vício. Eu estou acompanhando uma pessoa, eu comecei a acompanhar uma pessoa que ela fugiu. Veio a pandemia, a gente não continuou mais. E eu estou precisando até fazer contato. Que ela também tem esse problema. Ela tem na casa dela uma mala de roupas que não cabem nela, mas ela compra. E tudo que passam vendendo na porta, ela compra. E assim, e ela traz um transtorno muito grande para o casamento, porque ela pega dinheiro emprestado com a agiota. Uma luta assim, absurda. E assim, o marido já botou na psicóloga, no psicanalista, no psiquiatra, já fez tudo sem imaginar, mas assim, ela para por um tempo e o marido não consegue mais confiar. E tem sido uma luta muito grande. Eu comecei a acompanhar e ela falou, pastor, quando eu vejo, eu já fiz. Me cega, assim, eu fico cega, e quando eu vejo, já fiz. É impressionante o quanto que o inimigo, assim, consegue. E nela, né, no caso, é uma ação de opressão maligna que não é uma manifestação demoníaca. Que a gente Não. atribui uma pessoa cativa a ficar endemoniado. E o diabo não necessariamente vai se manifestar assim, até porque, quando se manifesta dessa forma, fica muito mais escancarado o problema espiritual. Sério, certo. E o diabo se tornou especialista em camuflar, né? As pessoas, elas ficam dentro da igreja, acorrentadas, com uma postura de santidade, de santificação, de transformação, quando na verdade estão vazias do Espírito Santo, né? E o que eu vejo é algo muito curioso. Se você for... Aqui eu quero entrar numa área que dá muito pano para manga na questão teológica, que é a área geracional, perseguição geracional. Sim. Uhum. Se você for conversar com essa moça, provavelmente os pais ou os avós, ou todos os pais e os avós tinham vícios. E aí, assim, Então, eu conversei com ela, assim, eu não, olha como é que Deus é bom. Agora eu vou tratar a questão de vício da próxima encontro. Mas na finança, todos eram assim. E aí, só que ela fala assim, pastor, mas a primeira coisa que falou comigo assim, eu não creio em maldição hereditária. Aí eu falei, mas há um demônio que já age na ancestralidade da sua família há muito tempo. Você não precisa crer para ele agir. Não precisa crer, muito pelo contrário. Ele quer mesmo que você não creia. Porque eu atendi uma pessoa aqui, que na família dessa pessoa, 4 gerações foram, os primogênitos da geração foram assassinados. O avô dele, ou no caso, o bisavô dele foi assassinado, o avô, no caso, o irmão do avô dele foi assassinado, que era o primogênito. Aí, no caso, o pai dele, foi assassinado, e ele tinha um filho, que era o primeiro da geração. Homens, todos assassinados. E todos assassinados de maneira assim, sem motivos. E o diabo estava dizendo para ele que iria assassinar o filho dele também, porque o diabo sempre fez assim. E ele crente, e o pai dele crente, foi assassinado crente. E a gente fez um trabalho de quebra de maldição assim, muito interessante, porque foi uma obra puramente dada pelo Espírito. Porque eu não tinha entendimento, e graças a Deus, por uma palavra de revelação, o Senhor trouxe algumas coisas para aquele ambiente ali. E depois de orar e tratar essa questão, ele conseguiu liberar o filho dele para viver. Porque ele tinha um pensamento assim, vão matar também meu filho, porque eu não sou primogênito. Mas mataram lá, no caso da geração dele, um primogênito, e meu filho é o primeiro neto de todos. Então ele tinha ouvido de alguém que o diabo só fazia assim, só que a pessoa encontrou o problema, né? encontrou o sintoma, mas não achou a raiz, né? Isso é um outro problema, a pessoa até encontra o sintoma. E quando a pessoa não sabe, não conhece de mapeamento, ela não consegue encontrar a causa. E fica ali sempre nas especulações. Deve ser isso, pode ser aquilo, deve ser aquilo outro. E o diabo deita e rola quando é assim, né? Sim. Agora, quanto à questão geracional, aqui... Alô? Oi, vamos lá. Estou te ouvindo. Aqui, quando essa questão geracional era algo que até mesmo eu, quando me converti, eu sou de, assim, lado da minha mãe católico e lado do meu pai luterano. Então, quando a gente casou, eu e o Paulo, a gente já entrou na igreja, ele já era de uma igreja bem tradicional, depois nós fomos para Batista, e eu sempre fui batistossaura mesmo. Então, olha isso aí, ó. eu comecei, olha Deus revelando.
eu comecei a entender e eu comecei a questionar essa questão hereditária. E um dia, mas daí tinha essas recorrentes perseguições, e eu gosto de chamar de perseguição geracional. Eu comecei a ver coisas similares na minha família, porque começa em nós, libertação não adianta, começa na pessoa, o próprio testemunho, a família sendo trabalhada. Então, eu comecei a ver na história familiar do Paulo, eu comecei a ver na minha história familiar, situações recorrentes. E quando eu estava começando a escrever o material das 5 áreas, o Espírito Santo me alertou para pegar exatamente o texto de Ezequiel 18, que combate essa ideia de libertação geracional, que ele diz assim, o filho comeu uva verde, os dentes do pai que vai ficar amarrento, vamos dizer assim. Isso não existe, o pecado do pai é do pai, do filho é do filho. Ok, quando Deus me deu esse texto, eu peguei o texto, eu falei, tá, Espírito Santo, então o senhor quer dizer que eu estou acreditando numa heresia, talvez, ou eu estou confundindo as coisas. Dele, não, eu quero te mostrar esse texto como ele realmente é. Pegue uma lista, eu peguei uma folha de papel sulfite e um Lumicolor desses aqui, e eu comecei a escrever a lista de práticas daquele pai que gera um filho que vai gerar um neto é exatamente igual. O que muda é se um faz aliança ou vínculo com aquele pecado ou não. Mas que aquela perseguição vai vir da mesma forma que veio para o pai que gerou um filho, que gerou um neto, ela vai vir. Só que o mapeamento é exatamente qual é essa perseguição. E eu comecei a entender, e eu gosto de um exemplo. O mapeamento ajudou pelo seguinte. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está carregando o vídeo aqui o tempo todo. Não, vai embora. O Espírito Santo está empurrando esse vídeo para cá. Tá, vamos embora. O que acontece é que, por exemplo, até me perdi um pouco porque travei, mas o que acontece foi que aquela... Geracional. O filho, ele quebra a aliança. Sim. Aí eu lembrei, o Espírito Santo me deu uma alegoria que eu gosto muito de usar como exemplo, que é assim, sabe aqueles filmes de floresta que você vê cheio de folha e você cai naquela armadilha de urso, no buracão, assim? Sim. Se você faz um mapeamento, o que ele vai te ajudar? Ele vai ver situações de armadilha e vai colocar uma seta luminosa. Não ande por aqui. Claro. Aí a pessoa vai ter que ter um policiamento, porque assim, na minha família, eu vou te dar um exemplo aqui da minha família. Minha bisavó é divorciada, minha avó, minha mãe, todas as minhas tias e tios. Então, quando eu me casei, eu casei com Vívia, que é de uma família totalmente tradicional batista, minha sogra e meu sogro, meus avós dela, tanto paterno quanto materno. Então, minha esposa é a terceira geração de batista na família, e ela casou comigo, e aí eu estava entrando naquela família, carregando uma ancestralidade, né, de um histórico de ter problemas no casamento. Então, eu preciso todos os dias me policiar nisso, porque, de verdade, a ação do maligno é muito mais propensa a nos impulsionar. Então, assim, quando eu fui me casar, no aconselhamento com o Sebastião, que é o pastor Sebastião, ele falou, você tem que quebrar isso. Porque ele me fez essas perguntas no gabinete. A gente fez uma oração de renúncia para quebrar essa palavra. Então, assim, a palavra divórcio no nosso vocabulário não tem aqui em casa. A palavra a gente não sabe, não usa, não tem essa palavra e tal. Então, a gente trabalha essa questão, por quê? Porque nós sabemos que o diabo, ele anda ao derredor. E ele vai sempre atirar naquela área que já há vulnerabilidade, até pela formação do caráter da pessoa, da formação familiar. E aí, por isso que as famílias têm que ser muito fortes hoje em dia, a cultura, muito legal. Vamos passar para a próxima, você só falou de 3, né? Idolatria, finanças e sexualidade. Para fechar a área geracional, tem uma chave importante aqui. Olha a chave, como é que eu saio disso? Não é só descobrir o letreiro luminoso, não caia por aqui, não ande por aqui. Eu estava aqui há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, escrevendo um material desse estudo e eu fui andar a cavalo. Eu moro numa região de chacras. Eu fui andar a cavalo com os meus filhos e eu estava andando no cavalo e tinha assim... Eu não sei se aí no Rio é comum, mas a gente faz passeio a cavalo aqui
e aonde o cavalo vai passando, o mato vai ficando batidinho. Já existe porque esses cavalos de passeio, coitados, eles já estão acostumados a entrar naquele trilho e vão, né? Sim. Então o mato fica batido e a gente estava em cima do cavalo e eu em cima do cavalo andando naquele trilho, o Espírito Santo falou assim para mim: a questão geracional é assim. Sim. O diabo não cria nada, ele não é criativo. Então, ele vai fazendo a pessoa entrar naquele trilho e ela nem percebe. Ele vai balizando a vida da pessoa para ela entrar naquele trilho e ela não percebe, ela vai no automático. E para ela, eu já ouvi muitas pessoas que eu trabalhei dizendo assim: nossa, eu achei que isso era normal da minha família e que eu ia ser assim mesmo. Então, aquilo já parece ser um normal. Aí o Espírito Santo me falou assim, que como ele é o caminho, Deus sempre escolhe uma pessoa daquela família para dizer assim, tá bom, eu vou romper com esse trilho de desobediência e em Jesus eu vou fazer um novo caminho. E esse caminho vai ser o caminho da obediência e ele é Jesus. E as gerações Amém. que vierem após mim as bênçãos vão alcançar, não mais as maldições. Claro, amém. Glória a Deus. Ó, Então, essa foi para fechar a questão geracional e eu nunca mais contestei a perseguição espiritual geracional. amém. Para fechar as outras áreas, nós falamos idolatria, finanças, né? A gente Finança, falou de finanças. sexualidade. Finanças, a última prática que envolve dinheiro. Então, a última prática que eu pego em finanças é se a pessoa usou dinheiro ou ela se prostituiu. Aí eu já linko com sexualidade. Sim. Aí a gente pega o valor de dinheiro junto com a prática do sexo de forma ilícita, que é a prostituição. E daí a gente começa com os pecados sexuais, as práticas sexuais daquela pessoa, e a gente desfaz as alianças sexuais. Eu estive ano passado na Bethel Church, lá nos Estados Unidos. Esse ano até era pra eu estar lá, mas eu vou ano que vem, se Olha Deus isso. quiser. Nome de Jesus. Eu estive lá no passado e eu aprendi... Amém. Eu aprendi um negócio interessante lá. Como que eles desligam a pessoa sexualmente da outra? Eles fazem mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui. Aqui eu devolvo para ele tudo que era dele que estava em mim, e eu pego de volta tudo que era meu que estava com ele. É seu que está com ele. Na Bethel, eles ensinaram assim. Eu estive participando de uma situação lá, de ministração, e eles disseram assim, eu deixo na cruz tudo que era dele que estava comigo. E eu pego de volta tudo que era meu, passado e purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu achei muito legal Aleluia. essa ministração. Perfeito. Eu vou anotar isso aí. Isso é ouro, meu filho. Isso aí é ouro. E eu comecei a usar isso no mapeamento. Eu comecei a usar. Eu deixo na cruz, porque se a pessoa já morreu, seja lá o que for, tá na cruz. Ele já levou sobre si isso daí. As nossas dores, né? enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, fomos sarados. E você que está nessa live aí, já vai fazendo essa parte. Já foi sarado em nome de Jesus. É uma oração para você fazer aí. Você está vendo aí que você está no torto aí, está enroscado? Nessa área, já vai sendo ministrado aí pelo Espírito Santo. E depois procura a Karine aí no Instagram dela. E segue o Instagram dela depois aí, procura ela que ela Pastor vai te Luiz Wagner. Pergunta pelo Luiz Wagner. Pastor, a última... A gente desfaz as alianças sexuais porque a gente entende... Muito legal, muito jóia, muito jóia. A gente entende que tem que fazer isso. Às vezes a pessoa não consegue esquecer um ex-namorado, uma ex-namorada. Ela está casada, mas a alma dela ainda de alguma forma está ligada. Perfeito. Porque fez uma aliança, né? Fez uma aliança. A sexualidade fez uma aliança, né? E Deus ele valoriza as alianças. É impressionante. Uma aliança. A gente poderia marcar um outro dia para falar sobre quebra de aliança, mas as alianças feitas com Deus com o povo são tão fortes que o povo, mesmo pecando no deserto, Deus nunca faltou o pão nem a carne para eles comerem durante todos os 40 anos. O povo estava idolatrando, pecando, saindo do foco, mas aquilo que Deus prometeu ao povo de dar pão no maná diariamente, Deus derramou. Porque aquilo que Deus faz por aliança, ele leva até o final. Você vê que o povo entra na terra
e depois da primeira colheita que ele se maná. Tem pessoas que fazem É. isso é brincadeira. Não, transa aqui, transa ali, dorme com a outra ali, vai acolá, e pensa que isso é um negócio que, daqui a pouco, Deus esquece, sim, mas o diabo vai te acusar a vida inteira, você vai ficar aprisionado e amarrado nisso, por isso que seria importante a gente trabalhar essa questão no outro momento, né? Sobre essas quebras de aliança. Achei muito jóia Sim, essa experiência da Beth, sim. sensacional. Ganhei a semana com isso aí. Foi muito legal. É muito legal. E a questão sexual, normalmente depois um processo de cura que tem que ser feito com a pessoa. Porque a área sexual machuca. Demais. A área sexual machuca. Machuca a alma e ela produz doença física. Sim. Porque a gente sabe que o diabo pode tocar, né? Se a gente vê. A área sexual dá para ficar falando uma outra live, o dia assim, a gente de Opa. repente faz. Mas é aquela questão de Paulo, que aquele menino estava pecando, não queria, e ele diz assim: gente, entrega a ele para que o corpo seja tocado e a alma não se corrompa. Mas o corpo ia ser tocado. Então, assim, o diabo ele não tem a graça, nós temos a graça, mas ele vive pela lei. Então, Aleluia. tudo que ele pudesse segurar, tudo que ele puder tentar usar contra nós, ele é sujo. Ele vai tentar. Então, toda a parte sexual, a gente passa por ela toda e a gente depois entra numa situação de cura da alma e do físico na administração de sexualidade. A última situação da sexualidade que a gente investiga é o abuso Deixa eu sexual. contar uma experiência. Eu tive Sim, um claro. processo de mapeamento que eu fiz aqui no gabinete com uma moça que também tinha esse problema na área sexual. Só que assim, olhando para ela, você não imaginava. Eu tenho uma teoria de que os quietinhos são sempre os piores, né? Eu tenho essa teoria e eu geralmente acerto. Os quietinhos são sempre os que me dão mais trabalho. E essa moça, ela era casada e tudo mais, mas ela tinha um problema na sexualidade. Ela já tinha tido relação com vários outros homens. No trabalho, para ter folga no trabalho, ela tinha relação sexual com o patrão. Para ter aumento salarial, ela teve relação sexual com uma outra pessoa. Para ter benefício na empresa, ela tinha relação sexual com as pessoas da empresa. Então, assim, na empresa, se alguém quisesse alguma coisa, fazer algum negócio, ela botava o sexo no meio. Então, era uma moeda de troca. É impressionante essa moeda de troca que ela fazia com o sexo. E ela converteu. E assim, veio para a igreja, aceitou Jesus, levantou a mão e tal. E ela vivia numa luta da carne contra o espírito, aquela que Paulo fala em Colossenses, que é uma luta que ela não tem fim, vai ser até a volta de Jesus, até o nosso corpo ser glorificado. E ela fazia essa luta, essa guerra, batalha, até que um dia, numa libertação, a gente tocou no assunto. E ela falou, fiz sim, mas aí já ficou no passado, vamos trabalhar isso. Quando tocou no assunto, começamos a ter muitas manifestações, e ela sentia muita dor física também, né? Vomitava, foi uma luta. E assim, para a glória de Deus, quando ela foi liberta, ela veio questionar, pastor, hoje eu consigo ter assim, uma felicidade em estar com o meu marido, né? Coisa que ela já não tinha, já mesmo depois de casada e sem ter práticas externas, ela não tinha vontade, porque o diabo, ele tirou o leite imaculado que ela tinha, porque o leite dele já não era mais um leite imaculado. Então, assim, Satanás, ele sabe criar uma ferramenta de aprisionamento em que a pessoa, ela circula, mas ela volta para aquela mesma gaiola depois de novo, né? É como aquela experiência que o cara que manda o pássaro sair no circo, ele dá a volta e pousa no pulso adestrador, né? Então, ela conseguiu essa libertação Sim. e assim, sempre agradecia a minha pessoa que ajudou na administração, pastor, muito obrigado, fui liberta, eu consegui, mas eu nunca imaginei. E o Espírito Santo soprou isso no ouvido da pessoa que está me apoiando na libertação. Falou, fala sobre sexualidade. Não era nem um assunto do dia, seria mapeamento mais à frente. A gente faz os 7 passos. Foi muito jóia essa libertação. Vamos linkar para a Glória a próxima. Desculpa, Deus. vamos lá. Não, foi ótimo, porque provavelmente a raiz, a causa da entrada dessa perseguição começou num abuso, talvez. Então, foi sim, mas foi no abuso sim. Mas é interessante assim que ela não sentia tristeza pelo abuso. Ela se sentia feliz, porque ela se sentia assim, agora eu sou uma mulher. Depois que ela teve a primeira relação dela, agora eu estou livre, porque já que fui violada quando era criança,
E dentro da família, quando acontece muitas vezes, ela foi, agora eu estou liberada, é o que a família queria. Então, na mente dela, o diabo deixou ela liberada para rola, assim, vai viver a vida. Só que carregando essas marcas, né, infelizmente, que o diabo também coloca, né? Mas hoje Pois está é. liberta, está na bênção, aleluia. Seguimos a vida. Glória a Deus. Você sabe que para a gente terminar a área do abuso, da sexualidade falando de abuso, o que eu faço no mapeamento? Eu faço com a pessoa ela lembrar quando foi a primeira vez que os olhos acessaram uma cena de sexo. Porque tinha muitos casos anteriormente que acontecia do menino pegar a revistinha pornográfica que estava embaixo do colchão do tio. Aqui tinha muito dessa coisa. Ou ver fita que estava escondida do pai. Ou os amigos se juntaram e pegaram uma revista de mulher pelada e viram. Existe muita coisa. E no abuso, a pessoa é apresentada para o sexo de uma forma errada. Então, a criança, eu falo assim, quando que os teus olhos acessaram a cena do sexo pela primeira vez? E daí a gente começava a pedir para o Senhor, Senhor, apaga toda a memória de sexo distorcido que ficou registrado como verdade, mas é mentira. Amém. Porque às vezes a pessoa começa a entender que o legal dentro do sexo é com 2, 3 junto, ou é de tal forma. E aquilo entrou pelos olhos e criou uma mentira. E a pessoa está andando na vida sexual por uma mentira, ela não está andando por uma verdade. O padrão Amém. que foi estabelecido não é santo. Os olhos acessaram uma pornografia. Legal. Então, eu peço para o Senhor purificar os olhos e apagar da mente tudo que foi aprendizado do inferno com relação ao sexo. A pessoa querendo vai dar certo. A pessoa não querendo, porque tem gente falando assim, certamente na mente assim, isso aí é besteira, não vai acontecer não. Irmão, vou dizer para você uma coisa, quando você quer ser liberto, você vai ser liberto. Quando você decide pela libertação, você vai ser liberto. Porque essa libertação ela é feita pela cruz. Foi lá no Calvário que você já foi liberto. É que o diabo foi embutindo na gente uma série de coisas e informações para nos manter travados. Aí a pessoa fica assim, não, mas isso é demais, a Karine está exagerando, para que isso? São nas pequenas coisas, ninguém tropeça em pedras gigantes, nós tropeçamos em pequenas pedras, né? E são elas que o diabo solta pelo caminho, que a gente está tropeçando e quebrando a cara. Vamos seguir para a quinta, porque a gente tem 8 minutos aqui. Vamos lá. Idolatria, finanças, sexualidade. A gente pega a rejeição e depois morte. Por que eu pego da rejeição à morte? Porque tem um livro muito legal chamado Paredes do Meu Coração. Vocês estão numa série de cura da alma, o Paredes do Meu Coração, do Bruce Thompson. Até o pastor Cote fez um livro de estudo dinâmica da personalidade. A rejeição, as cargas de rejeição que eu vou sofrendo e eu vou colocando para dentro, eu vou engolindo seco aquilo ali, eu tendo ao suicídio. Nem que seja um suicídio emocional. Seria melhor o Senhor me levar, seria melhor eu morrer. Eu desisti de viver. Elias vive isso, Jonas vive isso, né? Aquela síndrome de que, se Deus me levasse agora, está tudo certo, eu cumpri meu chamado. Melhor. E é melhor levar do que ficar sofrendo com isso, que eu não encontro solução para esse problema. Pois é. Então, a raiz disso foi uma carga de rejeição que a pessoa sofreu e ela foi interiorizando, ela foi engolindo. Se a pessoa recebe rejeição, então, ela tende ao suicídio. Então, morte por suicídio. Se a pessoa recebe uma carga de rejeição e ela põe para fora, tipo, eu não gosto de você. Tudo bem, eu também não gosto de você. Fulano para mim morreu. Eu não quero ver ciclano nem morto. Então, aquela pessoa também tem a raiz, a causa primária dessa área é a rejeição, mas ela tende ao homicídio, nem que seja o homicídio moral. E depois, então, a gente, dentro da área de morte, a gente vai pegar o suicídio, o homicídio e o aborto, que não deixa de ser um homicídio também. Então, é isso. Nossa, é muito conteúdo, hein? Para uma aula só. Ufa! Muito joia. Vamos lá. Idolatria, finanças, sexualidade, rejeição e morte.
Fala do seu, 5 você tem áreas. algum curso, alguma coisa para a gente poder aprender com você mais coisas? Vamos lá. Você é nosso especialista agora, Misericórdia. fala pra gente. Misericórdia. Na verdade, tem um link que saiu hoje. Foi incrível, porque Amém. Deus faz assim, né? Tá saindo um link de pré-inscrição, só que aqui eu não me lembro exatamente qual que é o link. Mas Manda para eu mim. mando. A gente vai Eu salvar lá no mando. meu Instagram também. A live vai Então, ficar salva, Lídia. A gente vai salvar sim a live. Quer dizer, eu vou tá. tentar, né? Eu vou tentar, mas eu acho que eu vou conseguir. Na verdade, a gente tem aqui o Instagram do claven.br, que também vai ter esse link. Clave.br. Isso, é o claven.br. E lá a Sim. gente vai disponibilizar esse link na bio, aonde ele vai ficar uma pré-inscrição do curso do mapeamento nas 5 áreas que eu gravei online com a Silvana Calisto. Nossa, sensacional. Tem que participar disso. E, E tem algum e custo? Como nós. é que funciona? É um treinamento? Eu, Paga por apostila? Como é que funciona? Tudo saiu informação errado lá na ali. bio. Vai estar na bio. Mas assim, o que acontece? A gente está tentando fazer o menor custo possível, Sim, porque é só para cobrir a filmagem, edição e o que a plataforma vai cobrar. claro, claro. Parte desse curso, eu acredito que não vai passar de R$ 150 e são 10 aulas gravadas. Legal. E a Sil também é E sensacional porque ela fala, ela é dinâmica, ela é engraçada, ela é profunda, ela é muito jóia. Eu sou assim, papagaio de auditório dela. Eu gosto demais de ouvi-la. sim, E e você por nem ser te conta. E você, o psicóloga, povo tá vendo que você é uma benção, né? Aí vai ser jóia. meu Deus. E daí, o que a gente quer fazer com isso? A parte desse curso vai ser destinada para missões e outra vai para uma casa que está sendo fundada com mulheres que são, inclusive, da Suíça. É um grupo que nós temos, eu e a Silvana, mulheres que sofreram algum tipo de abuso e maus tratos. Então, toda Amém. parte desse curso vai ser destinado para essa casa de apoio à mulher que sofreu abuso e maus tratos. Que legal. Minha Flor, que Deus abençoe demais você. Amém. Que Deus assim Amém. abençoe o Paulo, as Vocês crianças, também. esse seu projeto, seu ministério. Foi um tempo muito legal. A gente combinou uma hora, eu Amém. acho até que o Instagram que vai passar um pouquinho, mas louvado seja Deus pela sua vida, pelo esse 3 projeto, minutos. que você leve esse ministério muito mais além das fronteiras que você imagine. E as nações vão, Amém. e o Brasil vai ser pequeno demais para você, para si, nesse projeto em Amém. nome de Jesus. Amém? Você quer falar Amém. mais alguma coisa? Eu quero mandar um beijo para todo mundo, né? A pastora Vivian aí já deu um alôzinho. Ah, O ela é um doce. Marivaldo também. O Outro doce. Marivaldo o pastor Marivaldo e a Simone são nossos parceiros do Claven também. Amém. Tenho ali o pessoal de Marília, tá em peso aí, a Bel, eu já vi Amém. a Cris, tem outras Amém. pessoas que eu tô vendo aí da minha célula, meu líder de célula. Então eu queria dizer Amém. só que eu sei que tem gente que não pôde assistir, que está na Espanha, porque lá são 5 horas para frente, mas se ficar gravada vão assistir. Vai ficar, vai ficar. E, e eu acredito assim, pastor Luiz Wagner, foi muito importante. Eu vi que vocês estão nesse tempo de um curso, né? Vão fazer o EIFOL na sua igreja e tudo mais. Sim, E eu sim. acho assim, eu sempre fui uma defensora de que o mapeamento, ele só é 10% de um processo de libertação. Ele não é uma Claro, claro, fórmula mágica, mas claro. dentro de um processo de libertação e acompanhado pelo líder de célula ou discipulador, é incrível. Sim. Que o mapeamento ele vai retirar definitivamente mentiras ou situações que você vai trazer para a luz, e daí, como você disse, você vai ser liberto se você quiser, porque tudo vai estar Amém. na sua frente e você vai decidir. Amém. Né? Amém. Então, eu Graças a gosto Deus. muito dessa ferramenta. É que nem você deu o exemplo do sanduíche. Eu gostei muito, porque para mim bacon é vida. E você deu aquele Sanduíche? Que exemplo. sanduíche? Na sua pregação de domingo, esses dias eu estava Ah, assistindo. tá. Você pode morar dentro do McDonald's, mas você nunca vai virar um sanduíche, né? Você pode Não, passar uma vida dentro de uma garagem e não vai virar um carro, é Né? isso? Não, você tinha ido numa academia
porque uma Ah, nutricionista sim, tinha mandado. Aí você foi sim. na academia, saiu da academia, do lado tinha um cheeseburger com bacon e uma Aleluia, Coca-Cola duplão. gelada. Ah, Deus é fiel, né? Já Então, falou, assim, o é tempo está isso. acabando. Eu Tá. louvo a Deus pela sua vida, Deus abençoe a todos. Amém. A gente está entrando aqui, Amém. ó, já estamos em uma hora e três. Peraí, estamos em 1h07. Vamos seguir só mais 10 minutinhos então, tá bom? A gente poder fechar legal, porque já passou de 1 hora. Tá? Tá Você bem. falou do cheeseburger. O que, que acontece? É engraçado. A tomada de decisão na vida da pessoa é o que muda o quadro dela. É. Eu tenho aprendido que as pessoas na igreja evangélica, elas aprendem sobre fé, mas elas não aprendem a tomada de decisão. Quando um atleta toma uma decisão de fazer uma jogada, um lance, alguma coisa. Quando, por exemplo, enfim, um policial, alguém que é treinado para alguma coisa que vai resolver uma situação, ela é treinada para tomar decisão. E muitas vezes a pessoa, na caminhada da fé, ela não aprende isso. E a libertação é a tomada de decisão. Eu vejo Sim. muita gente, assim, muita gente que ela não quer carregar o fardo que o diabo colocou sobre ela, mas ela não toma a decisão de romper. Então, dá só uma palavrinha sobre isso, sobre essa questão da pessoa ter o entendimento de fazer isso, para a gente poder terminar. Eu estou aqui 1 minuto e 2, então a gente vai até 1 minuto e 10, tá bom? Para a gente não prender o Tá. povo também. É mais do que suficiente, porque o que, que eu faço no mapeamento? É deixar a pessoa consciente de que ela já é nova criatura, ela já está com o Senhor Jesus, ela não precisa mais andar como o velho homem, mas no mapeamento nós vamos tentar trazer, através da ação do Espírito Santo, situações que aprisionam ela e talvez ela não saiba. E daí o que, que a Sim, gente vai dizer? A gente vai deixar na cruz isso. sim, Porque o mapeamento você vai identificar, você vai trazer para a luz, você vai confrontar a pessoa sobre a realidade familiar dela e você vai dar esse poder de escolha. Eu quero ficar fitness ou eu vou para o cheeseburger? Eu eu vou ser cheeseburger. liberto agora ou eu vou continuar preso? Pois é, mas é aquela situação que a pessoa tem todas as condições, porque quando eu digo, quando acontece de ter mentiras na mente, principalmente na mente, a pessoa tem que ser confrontada com as verdades bíblicas. Então, o mapeador, ele tem que estar ali pronto para apresentar o engano, verificar se a pessoa está andando por uma mentira e trazer a verdade, deixar essa mentira na cruz e substituir por algo que vem dentro da palavra para fechar aquela área e não ficar mais vazia. Sim. Então, eu sempre gosto de falar isso. Nós Eu temos que colocar um trono na nossa mente. estou lembrando aqui, você está falando, eu lembro de uma ocasião, o pai Sebastião, ele foi ministrar libertação numa igreja, num treinamento de libertação. E aí levou a equipe da minha igreja para auxiliar, né? Porque ele veio para o Rio, ele veio sozinho e tal. Aí nosso pessoal foi, nossa equipe de intercessores. Foi uma luta tremenda, um monte de gente demoniada e tal. Aconteceu um negócio muito interessante. O pastor da igreja pediu para que o pastor Sebastião ministrasse sobre uma pessoa, especificamente. Tá entendendo? E aí a gente foi Sim, ministrar, e o cara começou a falar coisas assim, tal. Aí quando o cara acabou de falar, o pastor Sebastião falou assim, tá, mas eu sei que tudo que você falou é mentira, agora começa a falar a verdade. Foi engraçado. Porque o sim, pastor deu um sabão no cara, ó, não se faz libertação quando o outro conta mentira. E aí não. acabou o papo com o cara falou a verdade, oramos pelo cara, ele orou pelo cara, deu um trabalho tremendo também. E aí eu fiquei pensando assim, realmente, né, as pessoas elas preferem maquiar a sua vida com o pecado, com a prática do aprisionamento, do que tendo a oportunidade de serem livres. Jesus perguntou para o paralítico, o que é que eu te faça? Lá em João 8. E o cara, você quer ficar curado? O cara, a água move, ninguém me leva, outro desce na água. Não, é só dizer sim. É tão simples, né? Jesus pergunta para o céu, o que é que Sim. eu te faço, Bartimeu? Que eu veja. Esse era um cara que tinha uma tomada de decisão, ele queria aquilo. Então, isso é o que falta muitas vezes para as pessoas, tomar a decisão de serem libertas.
porque elas tomar a serão libertas de decisão verdade. vai doer um pouco, eu não vou mentir. Porque um dia eu fui fazer um processo de um homem, ele estava na época, acho que 42 anos, mas ele estava num nível de depressão, já tinha tentado suicídio algumas vezes, e ele olhou para mim e eu falei assim, olha, nós vamos começar, mas eu só vou começar se você for comigo até o fim. Amém. Porque vai ser um pouco difícil, mas nós vamos ter que falar abertamente sobre toda a sua vida. Verdade. E ele disse assim, eu falei assim, vai mas vai sarar. Amém. Aí ele disse assim, já está sangrando há quase 30 anos. Amém. Então foi muito legal. Essa questão da gente trazer, e outra que é para fechar mesmo. Além da pessoa querer, num processo de mapeamento, a pessoa tem que participar ativamente. Ver que vai ficar com a mente, ver que vai perder a mente consciência, dividida, mente luta. dúbia. Não, e ver que vai ficar endemoniada, ou começou a dormir uma mão, começou a sentir o sufocamento, ordena, esse corpo é meu, eu não autorizo o toque do Amém. inferno. A pessoa tem que Em nome de participar Jesus. ativamente. Glória Então, a Deus. isso a gente tem aprendido e defendido, que a pessoa, para participar do processo, sempre ativamente, falando a verdade e querendo ser liberta. Esse é o primeiro passo, mas é fundamental. Graças a Deus. Minha Flor, 1h06. Deus abençoe muito vocês de novo. Amém. Vou dar essa palavra para vocês. Amém. Muito obrigado. Vamos ter outros encontros, certamente. Como já está pedindo aí, né? A Ione botou aqui, né? Mais difícil é quando a pessoa mente para si mesma. É verdade. As pessoas ficam assim, né, se enrolando. Ah, vai melhorar. As pessoas pensam que pecado se cura com tempo. Pecado se cura com perdão. Né? Não tem outro jeito. Mas, minha irmã, muito obrigado mesmo. Vamos orar. Obrigada a agradecer a você. Deus por esse Vamos dia. orar. Eu quero orar pela sua vida, agradecendo. E vamos marcar outras lives assim, falando sobre aliança, sobre algum tema. Vamos trabalhar essa ideia. Tá bom? Vamos Tamo orar. junto. Senhor, Tamo junto. nós te louvamos pela tua filha, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Abençoa ela, Pai, nessa caminhada lá do seminário. Toma a sua família em tuas mãos. Que a tua filha, Pai, possa desenvolver coisas muito maiores do que aquilo que ela tem pensado, pedido e imaginado. E que esse ministério que ela tem desenvolvido, Pai, para gerar a chave na vida daqueles que estão prisioneiros, possam, Pai, de verdade, trazer restauração, renovo e transformação àqueles que estão presos. Em nome de Jesus oramos, Pai. Dê saúde a seu esposo, seus filhos, dê saúde à tua serva, em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado, Karine, muito obrigado a todos que participaram. 1h07 muito obrigada. Preso com a gente. Vocês são Só bênçãos, você para conseguir prender esse povo esse tempo todo, tá? E tem muita gente jóia. Todo mundo aí que tá aí é top, mas eu tô até maravilhada, porque tem muita gente aí. Para você ver, Marivaldo, beijo, Marivaldo, meu amigo. Marivaldo é meu amigo há mais de 20 anos. E olha, minha linda, te amo, tá? Deus te abençoe. Mais de 25 anos, Marivaldo é meu amigo, deve ser. Pastor, muito obrigada. A Janice aqui do interior do Paraná, a Betânia, a Fátima da Igreja Batista de Santa Felicidade, a Aldelise, intercessora, a Ana Ali é uma bênção. Amém. Gente, muito legal. Pastora Damares de Marília, do Ministério de Família. Amém. Manda um beijão para o pastor Domingos lá em Marília. Minha filha, obrigado pela oportunidade de você me receber nessa live aí contigo. Ia fazer uma live com você, muda meu patamar. Muda meu patamar fazer uma live com você. Você que me chamou. Um beijão a todos. Então, você ainda bem que você aceitou. Um beijão a todos aí, pastor. Um abraço. Obrigado, minha flor. Vamos trocar figurinhas aí. Muito obrigada. Gente, você que está nessa live aí, vou tirar aqui a Karine. Gente, você que está nessa live aí, ó, segue a Karine aí, tá? Segue a Karine. Ela tem muita informação. O Clavin, a gente vai botar depois aí debaixo desse vídeo a descrição. Vamos salvar esse vídeo. Tá bom? Segue a Karine aí e vamos estar juntos nessa guerra. Deus abençoe aí a Lígia, já falou, né? Lígia, Marielle vive. Essa Marielle vive cheia do Espírito Santo, né? Cadê mais alguém? Bom, gente, vai dar 1h10 aqui, eu tenho que terminar, tá? Que Deus possa guardar todos os irmãos, abençoá-los abundantemente e que tenhamos assim um tempo muito oportuno em Deus na nossa caminhada, tá bom? Segue aí o canal da Karine, o Clavin, para que você possa ter informações lá no link e fazer parte desse projeto aí de libertação e ser um intercessor libertador. Que Deus te abençoe e fique na paz.